Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos. Me apresentando aqui para vocês, sou Maurício de Sá, sou da cidade de Santos, São Paulo, fundador da Ordem Illuminati do Brasil e também da Grande Loja Egípcia do Brasil. Eu trabalho também como escritor, né, e venho aqui trazer para vocês um grande lançamento para vocês conhecerem. A Bíblia Illuminati. Parece meio controverso no início, falando Bíblia e Illuminati. É importante a gente ter, como ciência algumas informações, né. A Illuminati, ela surge no período, do século XVIII, através de um movimento filosófico chamado Iluminismo, e é conhecido também como o século das luzes. Luzes no conceito não religioso, luzes no conceito filosófico. A luz no conceito filosófico, ela é a informação, o direcionamento, né, por isso que a gente chama a luz. Aquele que sabe mais, enxerga mais. Então, esse é o conceito de luz na filosofia. E o iluminismo, o movimento iluminista, quando surge na Europa, chama muita atenção. E qual é o intuito do movimento iluminista? Libertar as pessoas, a humanidade, das crenças limitantes, seja elas políticas, religiosas e outros fanatismos primitivos da sociedade humana. Então, ela traz uma revolução mental. Nisso surge um professor, né, na Alemanha, em Baviera, Adam, que eles traz um conceito de ordem, né, como uma ordem maçônica, uma ordem Rosa Cruz, uma ordem templarista, e aí ele traz um conceito de formação, ele ordena, né, ordem vem de ordenar o conhecimento, como uma escola, né, uma escola filosófica. Lembrando que o modelo de escola, né, a gente tem esse início em Platão, quando ele funda a academia, e Aristóteles, como aluno de Platão, ele traz ali algo muito ordenado, como se fossem séries, né? O que a gente conhece de séries escolares. Adam, como um professor, né, uma elite intelectual na Alemanha, ele traz o conceito já usado na maçonaria como graus, né? Grau um, grau 2, grau 3, o que nada seria mais do que série um, série 2, série 3, né? Um conceito iniciático filosófico. Dito isso, surge a ordem, ordenando os estudos, Illuminati, baseada no iluminismo. Então ela é puramente filosófica, científica, evolutiva, né. Lembrando que a filosofia, ela não é a diferença da filosofia para crenças limitantes, como as religiões, ela não tem um ponto final, ela não tem um "Deus disse", "Ciclano falou", não. A filosofia, ela é: "E se fosse dessa forma? E se a gente seguir essa linha?". Então a filosofia é muito mais ampla. E aí, com esse movimento de quebra de dogmas e crenças limitantes, ela serve de inspiração para a Revolução Francesa, independência americana, independência de diversos países sul-americanos, né. Essa é a base da Ordem Illuminati. Ela fica em atividade na Europa durante 9 anos, mais ou menos, né. De 1776 a 1785, 86, uns chutam até um pouquinho mais alto, 89. Mas ela é banida de operar. Até então ela operava, apesar de não ser maçonaria, e de muitos membros serem maçons, ela operava dentro de lojas maçônicas, né. A gente chama organismos maçônicos assim, até de forma errônea, né, que seria alojamentos maçônicos, mas foi um erro de tradução, brasileiro, né, então seria alojamentos. Bom, dito isso, eh, ela é banida, tem uma reunião entre a igreja e a maçonaria para parar com as operações da Illuminati. E a Illuminati, ela é banida oficialmente da Europa. E ela vai para as sombras.
as sombras, né, da parte burocrática, da parte política da humanidade. Mas ela tem uma ramificação muito grande, pois muitos líderes têm o conhecimento e a influência do iluminismo, principalmente José Bonifácio. José Bonifácio, né, é santista da minha terra, aqui de Santos, o patriarca da independência, o primeiro grão-mestre da maçonaria brasileira, ele vai para Portugal, inicia na maçonaria na cidade de Coimbra. Quando ele volta, ele já volta com conceitos, além de maçônicos, iluministas, né, influenciado por iluministas que ficaram na França. Então ele traz esse conceito para nós, né. Então isso é muito importante de a gente saber. E aí vem toda a situação iluminista, influência iluminista no Brasil, né? Com a própria libertação dos escravos, quando ele começa a pagar salário para os escravos antes mesmo da libertação dos escravos. E começa um movimento muito proativo de libertação dos escravos, onde lojas e maçons começam a comprar escravos para dar carta de alforria, de liberdade aos escravos. É um movimento muito forte que acaba influenciando a coroa, o império e até então a princesa Isabel apenas para dar uma canetada, né, simbólica ali de libertação da escravatura. Bom, a Illuminati, o livro Illuminati que estamos disponibilizando para você, para vocês, né, no caso, é um livro de 648 páginas, capa dura. Aí vocês podem me perguntar assim: "Poxa, mas você está falando que não é religião, que é contra crenças limitantes, mas o nome é Bíblia. Por que Bíblia? Porque Bíblia, no grego, apenas ela condiz com conjunto de livros, nada mais, né? Não tem a ver com religião. Então, quando a gente fala Bíblia e Illuminati, a gente está falando um conjunto de livros de grandes filósofos, né? Que traz conceitos, né? Diversos para vocês poderem ampliar o seu desenvolvimento mental, a sua libertação mental. Isso que é muito importante. Você ter acesso a isso. Ah, mas você está falando de Illuminati? Eu ouvi dizer que tem as 13 famílias que mandam do mundo, família Rothschild, Rockefeller, a elite financeira do mundo. Nunca teve elite financeira na Illuminati, né? E essa é uma confusão muito grande. O que existe é elite intelectual. Esse é o verdadeiro poder que molda e domina a humanidade. O poder intelectual. O poder financeiro é o que chamamos de poder vazio. É um poder ilusório, um poder que enferruja, um poder que perde valor, né? Se você comprar o carro mais caro hoje do mercado, 8 milhões, 10 milhões de reais em um carro, amanhã o valor dele já diminui. É um poder vazio. O conhecimento não. É o poder real. É o poder que abre portas, transforma mentes, libertam de forma plena a alma, né. Então esse é o conceito. Então no livro de 648 páginas, de capa dura, vocês vão ter tudo o que vocês estudam no dia a dia e foram induzidos a acreditar nos livros religiosos, mas só que de forma filosófica, né. E é muito interessante que no final do livro, eu fiz questão de montar aqui o que a gente chama de um compêndio Illuminati da luz divina. E aqui está por ordem, né, ordem alfabética, não sei se vai dar para vocês verem por aqui, começa com a letra A, e tem cada tópico aqui, interessante. O que que é vou dar alguns exemplos para vocês: abundância, alma, amor, autoridade. E tem aquelas questões mais controversas, né, aquelas questões que nunca têm resposta, né, que a gente busca, busca, busca. Por exemplo, aqui a gente fala no nosso conceito o que é a morte, o que é a reencarnação, o que é a alma, né. Então a gente entra em conceitos, o espírito, Deus, na nossa visão, então, não é um Deus, né, que vingativo, que massacra, humilha. Enfim, a gente traz todos esses conceitos, inclusive os conceitos de fé, né. "Ah, mas fé no livro
iluminista? Sim, fé. Porque fé, no nosso conceito, seria duas palavras: frequência eletromagnética, uma conexão, né, de frequência. Assim como você tem um rádio, onde você sintoniza no mesmo aparelho ali a sua rádio, a sua frequência, o que você quer ouvir, a gente também tem, esse potencial em nós mesmos, no nosso computador orgânico. Eu vejo muitas pessoas, preocupadas com a situação hoje da inteligência artificial, da IA. A gente tem que ficar atento que isso não é preocupação, isso é evolução, isso é muito bom. A tecnologia evoluindo é muito bom, a gente tem que aproveitar, não demonizar, sabe? A gente não tem que achar que um dia achamos que a secretária eletrônica ia acabar com empregos, que o fax ia acabar com empregos. Hoje a gente acha que a internet vai, não é, é evolução. É muito bom. A tecnologia ela traz segurança. A gente tem que entender isso como oportunidade. Então, jamais um aparelho, uma máquina vai substituir o nosso computador orgânico. Hoje a gente tem uma média de 7%, 8% de uso desse computador orgânico, né. E agora vocês imaginem se vocês chegarem a 12, 14%, o que a gente é capaz de realizar, né. Então o intuito do livro Bíblia Illuminati é trazer para vocês uma oportunidade de abertura mental, destravamento total. É algo único, mas apenas para aqueles que ousam dar esse passo. Para poucos, eu digo, é para poucos, né? Então é muito importante a gente ter essa noção. Estou aqui, ó, nessa caneca aqui, estou aqui com água, água, só para vocês entenderem. Falar uma coisa ligada muito à conspiração para vocês entenderem, para a gente finalizar aqui sobre a Bíblia, e vocês vão entender um poder muito interessante. A água, ela é o combustível principal dessa máquina fenomenal que é o cérebro humano, né. Todos nós sabemos que em torno de 70% do cérebro é composto de água, né. A água ela nutre, além de todo o corpo, toda a parte sanguínea, o cérebro. Então, aquele que bebe água, ele consegue ter uma potencialidade maior do cérebro. Então, quando você tiver a oportunidade, quando você tiver um desafio, quando você tiver que pensar numa solução, beba um copo d'água, faça uma reflexão. Essa bebida é uma das coisas mais poderosas que a gente tem na Terra. Sem essa bebida não existiria nada no planeta Terra. Eu não estaria aqui, nada estaria acontecendo sem água. Água é o elemento mais alienígena para aqueles conspiratórios, né, que querem ouvir um pouquinho, mas isso não é conspiração, é realidade. Ah, existe ETs, existe a água. Quer ter um contato alienígena? Você já teve. Água, água, bebam água. Eu sempre falo que é o primeiro segredo, do desenvolvimento intelectual e mental é a água. Tá? Então, se atentem a isso, a esse líquido, e a partir de hoje, vou deixar aqui uma recomendação. Toda vez que você abrir a sua geladeira e procurar algo para beber e tiver água, nunca mais fale, só tem água. Diga graças a Deus, ao Deus da sua crença, né? Seja ele qual for, tem água. Não existe nada mais poderoso. Existem bebidas mais caras, como os uísques, vodkas, cervejas, muito mais caras, mas com mais valor que a água, não. Então, entenda, um dos grandes segredos, né, da Illuminati está aqui, na água. Bebam água, tá bom? Então, vocês que querem adquirir esse livro, é uma porta de entrada
para a nossa organização. A gente tem uma organização, Ordem Illuminati do Brasil, para homens e mulheres acima de 18 anos. Temos todas umas instruções para passar para vocês, temos, nossos livros, nossos manuais de estudos, tudo é registrado, tudo é catalográfico. A nossa marca Ordem Illuminati do Brasil está registrada, tá, aqui não é uma aventura, está registrada no meu nome, Maurício de Sá, lá no INPE, órgão do governo federal. Trabalhamos de forma nossos livros são todos catalográficos, todos registrados no Clube do Livro. Trabalhamos de forma totalmente, correta dentro da legislação brasileira, tá. Respeitamos muito isso. Então, você que quer fazer parte dessa organização, fazer parte dessa mudança, seja bem-vindo, é uma oportunidade, ela renasce, reacende em Santos, São Paulo. Temos membros já em todo o Brasil participando do nosso organismo Illuminati. Temos uma fila de pessoas, e na parte de avaliação de cadastral para poder participar da ordem. Então, venha fazer parte do que já é, no universo, a ordem com mais poder operativo no Brasil e a ordem, que mais cresce e será a ordem maior do Brasil, tá bom? Na parte filosófica. Então você que quer buscar uma mudança, que você que não aguenta mais esse negócio, essas mentiras de direita, esquerda, eh, conservador, progressista, a gente também traz todos essa libertação política, ensina para vocês que nada existe, nada disso existe, não existe esquerda, não existe direita, não existe capitalismo, não existe socialismo. A gente traz toda essa abertura mental para vocês entenderem como se joga o jogo, né. A Illuminati, ela atua no sistema, aqui abaixo do sistema está a política, onde gira de 4 em 4 anos, né, isso aqui não resolve nada, são fantoches daqui, e a massa está aqui. A gente quer chegar aqui na massa para entender aqui a política, para poder nos fortalecer aqui contra o sistema. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso desenho, tá bom? Quero agradecer a todos que ficaram até esse momento no vídeo e deixar aqui a ponte feita, o elo feito. Agora o passo deve ser seu. Gratidão. Para você que me acompanhou até agora, né, agora é o momento de você saber o caminho para adquirir o livro, tá? Vamos deixar aqui no link na bio, tá? Você pode ir na bio da nossa página, onde você está assistindo esse vídeo agora. Tem lá o nosso site, www.lapidario357.com.br. Só reforçando também, né, que eu falei que a Ordem Illuminati é uma ordem, é uma marca registrada, Lapidário 357 também é uma marca registrada. A gente tem toda essa preocupação com a forma correta de agir. Então, vocês podem, na bio, adquirir o livro através do site, entre em contato e a gente faz todo o processo para você adquirir o livro, tá bom? É um livro de capa dura, 648 páginas de pura filosofia. Aproveite, ele está sempre esgotando, tá? Então, é uma oportunidade única.